Olá pessoal que me segue aqui no canal do YouTube. O vídeo de hoje é muito especial. Para variar, todos os meus vídeos aqui desse canal são muito especiais, né? Mas esse vídeo eu tô recebendo muitos pedidos. Eu recebi muitos pedidos no direct do meu Instagram. Eu recebi muitos pedidos depois que eu fiz uma oficina sobre contextualização e como redigir uma boa estilística, como desenvolver uma boa estilística processual. Recebi pedido dos meus alunos da graduação e recebi também pedidos de colegas para que eu pudesse fazer um vídeo falando como a gente tem que fazer uma boa petição, como a gente tem que redigir uma boa petição para que ela não fique cansativa, para que ela traia a atenção para a leitura e como a gente tem que fazer, um texto processual, uma peça processual que requeira um grau de objetividade. Então, o vídeo de hoje é como a gente elabora uma boa petição. Se você gostou desse tema, fica aqui assistindo o nosso vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fica aqui porque o vídeo está muito legal. E aí, numa dessas oficinas que eu proferi, eu falei sobre Visual Law. Inclusive, já foi motivo de um vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar a tag aqui para vocês assistirem esse vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre Visual Law e Legal Design, como a gente tem que utilizar hoje técnicas visuais para que a gente possa construir ali, uma boa petição e que se enquadre dentro da perspectiva da modernidade e do processo de transformação que o direito ele vem sofrendo ao longo do tempo e que a pandemia ela só vem acelerar esse processo de modernização das estruturas jurídicas e especificamente da construção textual, das peças processuais, utilizando elementos ali visuais e elementos de design. Então já deixei um vídeo aqui gravado falando um pouquinho de Visual Law e Legal Design. Eu lembro que quando eu postei esse vídeo me pediram para colocar exemplos de Visual Law e Legal Design. Nesse vídeo de hoje eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês exemplo quando eu chegar lá na temática. E aí uma boa petição inicial, uma boa petição, não vou colocar a petição inicial não, uma boa petição, ela precisa trazer alguns elementos importantes. Um desses elementos é a objetividade. Não dá mais para a gente trabalhar numa petição inicial extensa, longa, que traga ali milhares de doutrina, milhares de jurisprudência, porque hoje nós vivemos num contexto de sociedade que exige uma rapidez maior. E as relações jurídicas e o debate técnico, ele também vai exigir uma rapidez muito maior, pela vida acelerada dessa modernidade líquida. Então não dá mais para a gente construir petições iniciais super longas, citar várias doutrinas, citar várias jurisprudências. É necessário que hoje uma petição inicial de boa qualidade, uma petição de forma geral, de boa qualidade, sem necessariamente ser petição inicial, uma petição de boa qualidade, ela vai ter que ter alguns elementos. Ela precisa ter objetividade, para que ela seja bem aceita ali no âmbito do Poder Judiciário em si. Então, ela tem que ser uma petição objetiva. Óbvio que eu tenho que construir uma narrativa que traga a robustez do direito ali, que eu estou querendo retratar naquela petição. Essa robustez, como a gente tem que provar este direito, eu vou precisar trabalhar com os 3 elementos do tripé da estratégia processual: doutrina, legislação e jurisprudência. Mas eu não preciso citar várias doutrinas, eu cito aquele autor de referência naquela área do direito. Jurisprudência, eu não preciso citar milhares de jurisprudência, eu tenho que citar aquele que é o precedente, aquele que é o lead case, aquele caso que fez com que começasse a discutir no Poder Judiciário uma modificação de entendimento sobre aquele caso, aquele assunto que eu estou colocando ali naquela petição. E eu tenho que citar legislações. Eu não preciso citar todas as legislações. Eu cito ali no texto as legislações mais importantes, as outras eu coloco ali em nota de rodapé, para facilitar, a leitura para facilitar a leitura da pessoa ali que vai fazer a análise da minha peça processual. Então, uma boa petição inicial, ela tem que ter objetividade, ela tem que ter clareza, ela tem que ter uma boa redação. E uma outra coisa importante que as pessoas esquecem é que a petição, ela precisa ter uma boa apresentação estilística. Eu tenho que estar preocupado com a formatação do meu texto. Não dá pra gente escrever uma petição inicial e a gente não ter cuidado do ponto de vista estilístico.
né? O mínimo que eu tenho que colocar numa petição inicial para que ela fique muito bem apresentável numa petição é, no mínimo, justificar o texto, né? Existem pessoas que constroem peças e estruturam sua redação sem nem a preocupação estética e sem a preocupação de formatação da peça. É importante que a peça ela seja muito bem formatada, ela seja organizada em parágrafos, ela seja visualmente muito bem estruturada, o texto, minimamente, ele tem que estar ali justificado para dar um ar de organização, de preocupação na entrega daquela petição inicial ou daquela petição que você está ali construindo. Então é importante ter uma preocupação em relação à formatação da peça. Redação objetiva, boa formatação, e não dá mais para a gente trabalhar com números de páginas extensos, né? Com páginas, petições de 30, 40, 50 laudas. É necessário que a gente tenha uma objetividade, a gente trabalhe com profundidade no número de páginas ali, que seja um número de páginas reduzidas, a depender do grau de complexidade da demanda que você quer trabalhar. E um outro ponto importante para redigir uma boa petição é sempre fazer uma mudança, uma jogada entre a parte textual e a parte de elementos visuais. É muito importante que a gente mescle na nossa petição, né, elementos textuais e elementos visuais, para trabalhar ali com Visual Law, Legal Design, trazendo infográficos, de repente colocando um QR Code, né, de repente colocando fotografia, dependendo do que você está querendo tratar ali, né, trabalhar com mapas, né, de mapas mentais de construção, né, de uma linha argumentativa. Então fica uma petição que ela seja mais atrativa quando a gente consegue fazer um misto entre o texto, né, o texto escrito, a estilística escrita e aquilo que é visual, ou seja, com elementos visuais que chamam a atenção ali daquele que vai fazer a leitura da peça. E nesse sentido é muito importante a gente entender como o Poder Judiciário ele vem encarando, né, o Visual Law e o Legal Design. E aqui eu vou trazer para vocês uns dados de uma pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa de Visual Law, coordenado pelo maravilhoso advogado, né, Bernardo Azevedo. Né, ele fez uma pesquisa, né, junto a alguns magistrados, dividido em regiões do Brasil, né, uma pesquisa cujo nome é Elementos Visuais em Petições na Visão da Magistratura Federal. É uma pesquisa do grupo de pesquisa de Visual Law, coordenado pelo maravilhoso Bernardo Azevedo, onde ele foi ali perguntar aos juízes federais o que é que eles acham de ter na peça elementos visuais, trabalhando com os conceitos de Visual Law e Legal Design. É essa pesquisa que vocês estão vendo aqui na tela. Eu vou ver se eu consigo deixar o link para vocês terem acesso a ela aqui na descrição do vídeo. Uma das primeiras coisas que essa pesquisa perguntou aos magistrados, para a gente ver como é importante saber desses elementos para a gente construir uma boa petição, uma das primeiras coisas que a pesquisa perguntou aos magistrados foi, eu estou com ela aqui aberta para eu falar para vocês. Em sua visão, qual é o maior problema das petições atualmente? 71% dos magistrados que responderam à pesquisa disseram que o grande problema atualmente em petições é argumentações genéricas. Argumentações genéricas que não descrevem ali, né, com robustez aquilo, né, que está sendo posto naquele caso concreto. Ou seja, que não traz especificidade, que não densifica, né, o conteúdo do direito, que não traz os elementos da narrativa fática de forma específica. Então, dos magistrados que responderam, 71% disseram que o que incomoda, um dos grandes problemas é ter argumentações genéricas. É necessário que a gente tenha na construção dos argumentos jurídicos, argumentos específicos, trabalhando aquele caso concreto e densificando, né, essa argumentação com doutrina, jurisprudência e legislação, né, citando uma doutrina importante, um doutrinador importante, citando aquele precedente do Poder Judiciário importante, que faz com que haja uma virada, uma modificação da interpretação jurisprudencial ou defina a interpretação jurisprudencial sobre aquele assunto e a análise da legislação. O segundo item, né, que eles também responderam os magistrados como elementos problemáticos dentro de uma construção de uma petição foi redações prolixas. Por isso que eu disse, um dos grandes pontos para a gente construir uma boa petição é objetividade. Redações prolixas, falar de forma, né,
arrodeando, né, sem ter uma objetividade ali em tratar aquilo que você está querendo demonstrar de direito ou de narrativa fática dentro do seu texto. O terceiro ponto que os magistrados alegaram como problemas na construção de uma petição foi os números excessivos de página. Como eu citei aqui no início do vídeo, não dá mais para a gente entrar trabalhando, né, redações enormes, longas. O terceiro ponto foi transcrição excessiva de jurisprudência. Não dá, como eu disse, para a gente estar citando milhares de jurisprudência. Basta citar aquele único precedente importante sobre aquele assunto que você está tratando na sua petição. Um outro elemento que eles reclamaram é a má formatação da peça. Por isso que a gente tem que ter uma preocupação em relação à estilística, a como eu estou apresentando este meu texto, essa petição. E o último elemento que eles falaram de problema é o uso excessivo de destaque na peça. Há pessoas que constroem ali sua redação processual, sua petição, e colocam muitos destaques, muitos negritos, muitos itálicos. E os magistrados que foram perguntados nessa pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa de Visual Law, coordenado por Bernardo Azevedo, responderam que o uso excessivo de destaques prejudica, na visão deles, a leitura ali, das petições, E é um problema, que eles encaram dentro do âmbito do Poder Judiciário no momento que eles estão analisando as peças processuais. E aí eu estou deixando aqui o gráfico, que eu estou falando para vocês dos problemas que eles apontaram na redação da peça. Uma outra pergunta interessante que fizeram para os magistrados foi: qual, na visão dos magistrados, o que torna uma peça mais agradável, para fins de análise, para fins ali de leitura? 96,7% responderam que uma redação objetiva é o que torna a peça muito mais agradável. 66% deles responderam que uma boa formatação da peça transforma, essa peça mais agradável. 59% falaram sobre a redução do número de páginas, então trabalhar ali com páginas reduzidas, tendo objetividade e clareza na construção do pensamento. E 38,6% responderam que mistura entre elementos textuais e elementos visuais são interessantes para a construção da peça, e 24,2% uso de destaque, mas sem excesso, Podendo destacar, podendo colocar negrito, podendo colocar itálico, mas sem ter um excesso, sem o uso excessivo desses elementos. Uma outra pergunta, que fizeram para eles é: dentro dos elementos que foram apresentados ali para eles, de técnicas de visual law, gráficos, fluxograma, links, infográficos, QR codes, linha do tempo, vídeos, fotos, desses elementos que são elementos visuais e são técnicas de visual law, qual deles eles já tinham recebido em uma petição? 46,4% disseram que já tinham recebido petições com fluxograma, 37,9% que tinham recebido petições com links e 35,9% que tinham recebido ali petições com gráficos, que são elementos que a gente pode utilizar na construção dessas petições. E perguntaram a eles, nessa pesquisa também foi perguntado qual elemento visual, qual o elemento visual na visão deles que eles não gostariam de receber em petições iniciais. Em petições de forma geral, 39,2% responderam que não queriam, não gostariam ou preferiam que não fossem usados QR Code, Porque, óbvio, o QR Code ele vai dar um trabalho. Quando eu construo ali uma petição e eu coloco um QR Code, eu tenho que apontar o celular para fazer a leitura e abrir um link dali do que eu estou querendo referenciar, se é um texto, se é uma jurisprudência na íntegra, se é um livro, se é uma foto, se é um vídeo. Então, 39,2% prefeririam que as petições não tivessem QR Code e 34,6% prefeririam que as petições não tivessem vídeos. Agora, a maioria deles, 43,8%, responderam que aceitam qualquer tipo de elemento visual. Veja como o Poder Judiciário está encarando, de forma positiva essa mudança na estrutura redacional, utilizando ali técnicas de visual law, o que é muito importante, E uma outra coisa interessante, que foi perguntado também, é se os elementos visuais, eles facilitam
a vida, né, do julgador ou se eles dificultam. E aí a resposta foi 77,12% dos magistrados federais entrevistados responderam que os elementos visuais facilitam e facilitam e muito, desde que eles sejam utilizados com moderação. Então a chave para que a gente possa construir uma boa petição é que ela tenha objetividade, que ela seja uma petição curta, né? Seja uma petição que tenha ali um número de páginas de 8, 10, no máximo 12 páginas, mas petições ali curtas, né? A depender do grau de complexidade daquilo que você está trabalhando. Redação objetiva, uma boa formatação da peça, a preocupação estética com a peça, ela é muito importante. É o visual da peça que vai atrair a leitura dela. Então é importante que ela esteja muito bem apresentada. Então uma boa formatação, né? Uma boa apresentação dessa peça, né? A construção de argumentos específicos sem construir argumentações genéricas, né? A construção de argumentos que sejam específicos e que sejam aprofundados, densificados com jurisprudência, com doutrina e com legislação, mas citando aquele doutrinador ou doutrinadora de referência na área, aquele precedente, aquela jurisprudência que foi o lead case, né? E algumas disposições legais. O resto eu posso colocar ali em nota de rodapé para facilitar a leitura daquele que vai fazer ali a análise da minha peça processual. E um outro ponto importante, fazer a mescla entre elementos textuais e elementos visuais. É muito mais agradável quando a gente faz a leitura de uma peça que vai fazer a mescla entre texto e o visual, né? Uma peça que só tem texto, a depender de como ela é estruturada, ela fica muito cansativa do ponto de vista de leitura. Então, se a gente conseguir intercalar, né, de forma equilibrada, sem ter um excesso do apelo visual, vai ser melhor, articulando ali a parte textual, uma redação objetiva, uma boa estruturação estética e de formatação da peça, e a utilização ali de um infográfico, de uma linha do tempo, né? A utilização de mapas mentais, né? Para facilitar e ter a mistura e a mescla entre os elementos visuais e os elementos textuais. Os tribunais e alguns escritórios de advocacia já vêm utilizando modelos de visual law, né? Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma contestação até disponível no site de Bernardo Azevedo, né? Uma contestação ali com apelo de visual law, né? Vocês estão vendo aqui, né? Também um contrato no modelo de visual law que vocês estão vendo aqui, né? Que tem toda uma estrutura estética, né? Tem cores, né? Tem cores suaves, tem ícones, né? Para chamar a atenção. O próprio Poder Judiciário, ele já vem utilizando o visual law, então vocês estão vendo aqui um aviso do Tribunal de Justiça do Maranhão, né, apresentando de forma visual os dados referentes à isenção da União quanto ao pagamento de emolumentos, né, ali relacionado aos serviços extrajudiciais. Então é um informativo do Tribunal de Justiça do Maranhão em visual law, trazendo ícones e trazendo cores. O Poder Judiciário ele já vem também utilizando técnicas de visual law, né? E vocês estão vendo também aqui nesse momento um guia rápido produzido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre o rito e a estrutura de audiências virtuais. Vejam que interessante, né, que vocês estão vendo aí na tela, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul construiu, né, como se fosse uma linha, né, um infográfico falando o passo a passo daquela audiência, de como é o processamento, o rito da audiência virtual, né, como todo mundo, os atores têm que se comportar, e articulou ícones, articulou cores, né, articulou uma linha do tempo, né, com início, meio e fim, numerada, e trouxe cores que são cores agradáveis, que esteticamente ficam bonitas e atraem também a leitura daquelas pessoas que vão precisar acessar um guia rápido ali para saber como acontece uma audiência no âmbito virtual. Então veja como é importante a gente inovar no ambiente do direito e principalmente no processo redacional da construção, né, de peças processuais, utilizando tanto texto quanto elementos visuais. E para que a gente possa construir, né, peças processuais, é necessário que a gente articule objetividade, boa formatação,
textos, elementos visuais para que a peça tenha uma boa apresentação estética e faça argumentações específicas e com profundidade teórica, trazendo ali os elementos essenciais para que a gente possa entregar um bom trabalho, desenvolver uma boa estratégia processual e assim construir uma boa peça que vai dar prazer para aqueles que vão analisar e fazer a leitura da nossa peça processual. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, mais dúvidas quanto a esse tema, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Se vocês quiserem que eu dialogue um pouquinho mais sobre redação, sobre petição, sobre visual law, legal design, também deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer da gente construir outros vídeos e eu discutir com vocês e a gente aqui trocar ideias sobre esse tema. Somos constantes aprendizes, estamos em processo de aprendizagem, né, para utilizar essas novas perspectivas e essas novas ferramentas no ambiente do direito, né? E se vocês que tiverem sugestões de temas para vídeos, também deixa aqui que eu vou atender o seu pedido e vou fazer um vídeo especialmente para você, de acordo com o seu pedido. É isso. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal. Se você não ativou o sininho ainda, ativa o sininho das notificações e a gente se encontra num próximo vídeo. Espero que vocês se cuidem, fiquem bem. Beijos no coração de todos e todas.